Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Muito obrigado por estarem acessando aí a mais um post. E antes, de mais nada, já peço também aqui um pouquinho de desculpas, pela modéstia, das produções. O equipamento ainda está precário aqui, modesto. E hoje eu estou trazendo aqui um circuito de estou chamando assim, um nome meio genérico de combo meter. Na verdade é um voltímetro, AC, um amperímetro AC, e junto aí com um frequencímetro aí também, tá bom? É mais um circuito aí voltado para a rede elétrica, pessoal, tudo bem? Bom, como vocês podem ver, tá aqui na tela já de vocês o circuito, Já tentei outros conceitos, pessoal, tá? Mas acabei ficando com esse aqui, esse projeto aqui, gente, tá funcionando aí, tá? Em bancada já há muito tempo. Vamos começar aqui em outro lugar, ó, que é uma entrada de AC que vai gerar uma amostra de tensão, que também, gente, vai ser uma derivada DC, tá? Então, ó, eu tenho aqui dois resistores que vão funcionar como fusistores, na verdade, que vão estar alimentando aqui a minha ponte retificadora de onda completa, que por sua vez eu tenho aqui um resistor de queda, um divisor resistivo, onde vai haver a queda de tensão aqui, e uma filtragem, gente, olha aqui só, esse capacitor aqui, ó, tá? Aconselho muito ser do tipo tântalo de boa qualidade, tá certo? Para garantir aí, ó, uma precisão boa, da tensão que vai aparecer aqui mediante a AC que vai entrar aqui, E também a estabilidade, tá? Frente aí, por exemplo, a variações térmicas, E outras coisas mais aí, tá? Então, um tântalo de boa qualidade é necessário aqui e aqui também, ó, tá? Esse circuito aqui, gente, com esse operacional aqui, ele vai dar um ganho, na amostra de tensão que aparecer aqui, que vai ser diretamente proporcional, tá, às variações de tensão AC, ok? Esse ganho vai lá então para o nosso microcontrolador, e o microcontrolador então vai, na verdade, ter um front-end aqui que vai gerar para ele uma variação de tensão de 0 a 5 volts, tá? Isso também vai ocorrer da mesma forma, nesse outro circuito aqui, ó, que é o circuito que vai ligado em um TC, tá? Esse TC, gente, eu usei um TC de 100 A, padrão, comum pra caramba por aí. Testei com 2, 3 tipos, nenhum deu alterações significativas, tá? Então eu acabei padronizando aqui, ó, o TC 100 A, Não coloquei nenhum fabricante, modelo, nada, porque dos 3 que eu testei, praticamente gerou as mesmas leituras, tá? Aí aqui são os ajustes, o ajuste de medição de corrente, e aqui é o ajuste de medição de tensão, ó, certo? Bom, esses dois sinais, também aqui tem um clamper, feito com diodos Zenners, ó, justamente para deixar a tensão passar dos 5 volts, para não justamente não danificar aqui o nosso microcontrolador, suas entradas. Por quê, gente? Os operacionais são alimentados com 12 volts, Bom, de qualquer forma, essas amostras de tensão saem aqui dos amplificadores operacionais, vem aqui para o meu microcontrolador, que no caso aqui, gente, o coração do circuito é o nosso PIC 16F876A. Esse microcontrolador ainda é usual, ainda existem para vender, ainda parece que é fabricado pela Microchip, mas ela já está aconselhando a não utilizar mais ele. Tem lá, ela tem a sugestão no próprio site da Microchip, tem lá a sugestão, para estar justamente usando o próximo chip, a atualização desse daqui, que eu dei uma olhada lá, é muito parecido, enfim, gente, mas praticamente funciona com a mesma programação, só mudar mesmo a biblioteca, tá na hora de carregar lá o programa, ok? Gente, essa versão ainda funciona com, eu preciso de um oscilador externo, tá? Então, seja um cristal, um ressonador, eu tenho que colocar. Bom, daí, então, o que acontece? Esse circuito aqui, ó, em especial, também é um amplificador operacional, porém ele está, se vocês olharem bem aqui, ele está saturado, Como eu estou ligando aqui no Terra, no XND, a entrada positiva, a entrada negativa vai ao infinito, Então, ou seja, o que entrar aqui, vamos dizer assim, que a amplitude vai ao infinito e o limite é a tensão, praticamente aí da alimentação, tá? Mas aí eu faço aqui mesma coisa lá que, a princípio um clamper também para deixar a onda de entrada aqui já é pré-retangular, só para ele ter uma saturação um pouco mais assim precisa aqui, tá? Estou ajudando, na verdade, com esse recurso aqui eu estou ajudando, Então já vai ficar uma onda quadrada na saída aqui, mas aqui eu dou uma mãozinha. Por quê? Eu notei que quando eu coloquei esse circuito aqui
em várias redes assim, principalmente quando eu vou medir, por exemplo, frequência de rede 110, 220 ou 380, deu uma diferença, tá, de leitura aí. Porque o tempo, né, do ciclo ficou meio alterado. Então, para minimizar isso, gente, esse circuito aqui, ó, com 24007 ou mesmo 4148 resolveu, tá? Não tive tantos problemas. Na verdade, eu tive um pouquinho só, mas aí eu consegui fazer sei lá, eu acho que eu ajustei esse resistor aqui, ó, aumentei um pouquinho. E aí ele ficou melhor, funcionou bem, tá? Mesma coisa, o divisor resistiu, né, para mim ter aqui a tensão, tá ok? Fica nos patamares dos 3 pontos alguma coisa volts aí, mais ou menos, né? Daí um clumper por segurança, também tem aqui um diodo com o diodo Zener, né? E vai lá também para uma entrada que nesse caso, né, está configurada como uma entrada digital, né? Ou seja, o microcontrolador vai contar o tempo que decorre aí da entrada do sinal até o fim, né, do sinal, então início e final. Ele mede o tempo porque é uma baixa frequência, né, 60 Hz é rede, é mais assim usual fazer a medição do período, né? Mede-se o tempo do período. E aí então eu faço essa continha lá, vocês vão ver no algoritmo, né? Para se adquirir a amostragem aqui, ó, né, da frequência, ok? Bom, a frequência não tem muita precisão, pessoal. Eu coloquei aqui 2 dígitos, tá? Vocês podem elaborar isso aí, colocar aqui no código fonte lá e acrescentar um display aqui de 3 dígitos, tá? Outro detalhe aqui, ó, notem que eu estou usando aqui display, né, conjugados, né? Então, ou seja, são conjuntos, né? Eu tenho um display aqui, por exemplo, de 3 dígitos, outro de 3 dígitos e um de 2, mas não há necessidade. Vocês podem usar dígitos únicos, né? 7 segmentos, tá? Porque o que importa é isso aqui, ó, né? É os segmentos aqui, ó, a ligação dos segmentos, tá? Então vocês vão ver que todos eles, ó, tem que ser ligados nos mesmos segmentos, tá? E esses aqui embaixo, né, gente, são os catodos, né? Porque aqui no caso de diodo, os displays são catodo comum. Dá para usar anodo comum? Dá. Tem que mudar o algoritmo também, tá, gente? Opa, gente. Uma errata em real time aí. Tô fazendo esse corte, tá? Para falar para vocês aí que os displays aí que eu usei, que vocês estão vendo no circuito aí, não é catodo comum, é anodo comum. Fui aí sugestionado aí pelo CA, né? Que eu mostro aí, mas é anodo comum, tá? Vocês podem utilizar catodo comum fazendo as modificações que eu vou falar, inclusive aí, né, no decorrer aí do post. Beleza, pessoal? Desculpe aí, obrigado. Vamos continuar. Bom, pessoal, então acho que a ideia de um combo meter, né, um combo instrument, sei lá, né, um medidor aí de tensão corrente de frequência para a rede elétrica está transmitida. E agora, turma, vamos lá falar então um pouco do nosso algoritmo, né, nosso programa escrito em C lá. Vamos lá então, gente. Bom, esse aqui então é o nosso algoritmo, tá? Notem que aqui em cima não tem muita diferença dos outros, né, que eu andei postando aí, porque basicamente a minha estrutura a gente só vai elaborando, né, ou criando alguma coisa mediante a necessidade. Então eu tenho lá, né, o include, um includezinho só, que é a biblioteca do próprio microcontrolador, né, 16F876A. Aqui uma definição, né, do conversor interno digital analógico, eu vou estar utilizando ele, então eu já defino que ele vai ter 10 bits, né. Alguns fusíveis aqui, né, básicos, aqui especificando, né, já configurando, né, a frequência do clock, né, que é de 4 MHz. Vocês podem usar aqui outras frequências, 8, 20 MHz, tá? Para deixar inclusive mais rápido, é interessante. Não sei se vai ter muitas diferenças, mas, né, o microcontrolador permite outros clocks aí até 20 MHz, tá ok? Bom, daí eu tenho aqui o trivial também, que é a declaração de variáveis, né? Aqui os variáveis do tipo int 16, né, inteiras 16 bits, float, tá? Bom, aí só tem esses dois tipos de variável, né? Ela tem uma short aqui também, ó, tá? Que essa short é interessante, ela é uma variável que só tem dois valores, ela é binária, ou ela é 1 ou ela é 0, tá? No caso aqui a gente vai usar assim lá na função que vai fazer a medição de tempo, né, para o frequencímetro de rede aí. E aqui foi o protótipo de função, tá? Onde eu declaro para o compilador, né, que eu criei, além da
função principal aqui, a void main, também criei outras duas funções, tá? No caso aqui em sequência, né, a ampmed, que vai medir a amperagem, e a frecmed, que vai medir a frequência. Fiz isso, gente, porque, né, o PIC, né, em especial a família 16, eles são gravados, né, com a maioria de todas as famílias deles, em stakes, tá? Que são pequenas partes, né, na memória de programa do PIC. Então eu gravo lá um stake, encerra esse stake, o programa parte para o próximo stake. É muito interessante a gente gravar uma função, um conjunto de funções ou uma função, mas fechar ela dentro de um stake. Alguns PICs 16 dão problema na hora de compilar, dizendo que o stake estourou, tá? Que não coube tudo no stake. Então, para justamente se evitar esse tipo de coisa, tá? Embora nos PICs ali da família 18, né? E outras famílias aí da microchip, né? De 32 bits, inclusive, já não tenho mais esse problema. Porém, a gente tem que fazer o seguinte para a família 16 de boa prática aí é justamente, né, criar várias funções, né, não deixar uma função longa só não, para que justamente o compilador consiga aí depois, né, o programador consiga programar tudo em uma única stake, né, ou em várias stakes, mas obedecendo aí o fim de uma função e o começo de outra. Já começo aqui então com a minha função principal, void main. Tá aqui as minhas pré-definições, né? Já também usei aí em outros posts, né? É praticamente a mesma. Usei o tris para fazer umas pré-configurações dos ports, né? Definindo eles como entradas e o que é saída, ok? E também já configurei aqui analógicas, tá? Todas as portas que tenham recurso analógico, né? Já configuradas como entradas analógicas. Coloquei aqui a sincronia do clock, vai ser interno, né? Como até então eu tenho usado. E aqui já começo com o meu while true, tá? O meu while principal, meu laço, né? Meu laço em loop aqui, ok? Aqui eu coloco uma informação, né? Início da medição de tensão, vai medir tensão elétrica, tá? AC. E começa aqui, ó, né? Já configuro, já no caso selecionando o canal que vai ser utilizado para fazer a medição, né? Dou um delayzinho aqui, já carrego a variável V1, né? Com a primeira leitura, né? A primeira amostra, né? Da porta analógica 1, no caso aqui no canal 1, né, canal 0, desculpe, canal 0. E aí então eu trato essas informações colhidas lá, que são números de 1 a 1024, né, nessa matemáticazinha aqui. Essa matemática aqui, ó, essa primeira aqui, faz uma conversão, né, muito simples, básica, porque é uma regra de 3 aqui, tá? É uma continha de proporção. Aqui é a mais interessante porque é onde eu consigo extrair justamente do número que vai ser gerado aqui, ó, né, que vai carregar a minha variável AV1, né, eu consigo extrair dele unidade, dezena e centena, porque eu tenho que exibir isso de forma separada lá nos nossos displays 7 segmentos, ok? Então estudem um pouquinho essa matemáticazinha aqui, é um recursozinho que você tem, né, e de você fazer justamente isso. Quando é percentual assim, né, eu extraio na verdade o resto, tá? E quando é uma barrinha assim, realmente é o coeficiente, tá, da divisão. Mas é uma conta de divisão, tá, gente? Bom, daí aqui embaixo, gente, tem o primeiro condicionador. Olha só como é que eu estou escrevendo, gente, lá no display 7 segmentos. Eu estou usando alguns IOs do port B, tá? E estou setando, né, diretamente eles aqui. E aí a função aqui, gente, é a seguinte: como é um display de catodo comum, essa linha de dados aqui, né, que eu vou estar escrevendo no port, ela vai ser basicamente o que vai aparecer lá, na verdade, o que vai estar aceso lá no display, né, o LED que vai estar, o segmento que vai estar aceso é o que tem lógica negada, tá? E o que tem lógica nível alto vai permanecer apagado, tá bem? Aqui, gente, Output High Pin C5. Aqui inicia a minha multiplexação. Eu faço aqui, vai no catodo do respectivo display, tá? Vai no catodo e aí ele acende e apaga. Ou seja, aqui eu estou acendendo, aqui, ó, com esse delay eu estou mostrando o que está lá escrito nesse display, tá? E aqui eu estou apagando ele, tá? Para iniciar então o acendimento de um outro display com uma outra informação aqui escrita, tá? Aqui o acendimento do outro display. Estou aqui o tempo de mostragem e aqui desligando ele. Então, tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui, ó, esse monte de linha aqui, é só para isso.
Pode ser tudo, inclusive, gente, numa linha só, fazendo isso aqui fica mais fácil para se entender, né? Eu separando assim por estrofes, né? De programação, certo? Mas assim, isso aqui, gente, é o detalhe que eu queria falar para vocês também. Aqui, gente, eu fiz dessa forma, mas vocês podem fazer de outras. Existem mais exemplos aí na internet, inclusive mais conveniente que esses, tá? Mas, gente, não deixem de pesquisar, tá? Não deixem de... Se vocês têm, né? Claro, já sei como faz isso, né? Então, vocês fazem da forma que vocês já têm aí, né? Já, inclusive, mais elaborado aí, se for o caso, né? Com certeza. Mas, enfim, gente, fique aqui a ideia, né? É uma sugestão. Se servir para alguma coisa, ótimo, né? O intuito é esse mesmo. Bom, pessoal, continuando. Aí, então, terminando essa função principal, eu já chamo aqui embaixo, gente, ó. Aqui eu resetei as variáveis, né? Zerei, né, as variáveis para me reutilizar elas, porque elas são globais, né? Vou utilizar elas nas demais funções aí embaixo. Senão eu fico criando um monte de variável aí, né? Desnecessário. Isso vai ocupando memória, viu, gente? Porque cada variável, para cada variável, seu respectivo tamanho em bits, tá? O compilador reserva, tá? Um espaço na memória de programa, certinho? Então é preciso né, para a memória de trabalho. É preciso, então, a gente otimizar o máximo possível variáveis, tá? E as variáveis do tipo floats também ocupam muita memória, tá? É interessante também a gente utilizar elas de forma bem otimizada, só quando necessário mesmo. Bom, aí eu zerei elas aqui porque eu vou reutilizar. Estou chamando, terminando a função principal, gente, já chama as demais funções. A amp média, freq média, e encerra a função principal. Tudo bem? Fim da medição de tensão, informação. Início da medição de corrente, outra informação, né? Depois aqui duas barras aqui, certo? Vamos lá então, void amp média, minha função de leitura de corrente, mesma coisa, não muda basicamente nada, tá? Porém tem só uma matemática um pouquinho diferente aqui para condicionar justamente lá, né? As dezenas, né, dos meus algoritmos, do meu algoritmo aqui, da amostragem numérica lá nos display, tá? E tá a mesma coisa, lá carrego as variáveis, faço aquela matemáticazinha para separar, né, unidades de centena, e sigo com o código da mesma forma, gente, tá? Nesse caso agora, né, escrevendo lá de novo no barramento, né, de 7 bits, né, 7 segmentos, e também fazendo a multiplexação, mostragem e desligamento, ok? É isso aí, gente, é a mesma coisa aqui. E vamos chegar lá, tá? Fim da medição de corrente, início da medição de frequência. Gente, aqui que está um detalhe interessante. Aqui eu usei o recurso para fazer essas medições de frequência. Um recurso que talvez seja um pouquinho primário, talvez, e eu acho que seria melhor elaborado. Não testei, preciso fazer isso, tá? Eu preciso praticar um pouquinho mais, tá? Programação com os timers. Aqui a gente pode pegar um timer e de repente utilizar ele como contador, porque existe essa possibilidade, eu posso configurar ele como contador, né? E ele contar o tempo, né? Independente, por exemplo, da programação, do decorrimento da programação. No caso aqui eu usei delay, então no delay a programação para nesse dado momento e espera, tá? Então, gente, de repente é mais interessante aí o uso da função timer, né? Do microcontrolador, né? Desse recurso que ele tem, para de repente eu ganhar um pouco mais de tempo aqui. Por quê? Porque eu acho que aqui dá uma boa parada na função, tá? No decorrer do programa aí no microcontrolador, certinho? Por que eu falo isso? Porque geralmente isso exige um paginamento. Então, como os displays são acesos e apagados, e isso ocorre a cada vez que o programa roda, né, do começo ao fim, então existe uma certa cintilância na amostragem. E isso pode ser um pouco incômodo se for uma frequência muito baixa. O ideal é que seja uma frequência, né, assim, um pouco mais alta, que eu perceba até uma cintilância, mas não atrapalhe a leitura, né, dos dados numéricos que vão aparecer lá nos displays, gente. Então tem que achar aí um meio termo, tá? Um equilíbrio da balança, beleza? Continuando aqui então. Aqui eu uso, né, começando a função freq média, início. Aqui eu faço uma declaraçãozinha de variável, na verdade eu zero umas variáveis, né, para me utilizá-las aqui. Essas variáveis são usadas exclusivamente aqui nessa função, tá? E aqui, gente, é uma sincronia. Eu faço uma sincronia, tá? Aqui eu primeiro faço uma pré-leitura, tá? De nível em um pino de entrada lá, depois uma outra leitura. Então o que acontece? Eu fecho um círculo aqui, né? Fecho um circuito de forma a ter uma sincronia e só então daí então começar a fazer a contagem de tempo, tá? Eu crio aqui um do while, né? Um laço, né? Um sublaço aqui no meu laço principal, que é o while. Esse sublaço aqui vai executar uma contagem, gente, tá? Vai fazer um incremento de uma variável que é a t0, ó, tá? Fazendo assim uma contagem por tempo, tá?
E aí depois que isso terminar, olha só, o condicionador aqui faz isso enquanto, né, o nível for 1. Então, ou seja, eu vou contar o nível de um período, tá? Vou contar, desculpe, o tempo, né, de um período da frequência 60 Hz da rede, tá? Contando, uma vez eu adquirindo então o valor numérico, né, e o nível vou indo para 1, certo? Ou seja, né, saindo de 0 para 1, eu encerro então a contagem de tempo, trato lá, né, numericamente, né, através de uma matemática simples aqui também, os dados coletados lá na variável T1, certo? Bom, também tem a variável Hertz, né, igual a T1 aqui, faço uma conta matemática aqui, crio a exibição, a amostragem, tá? Olha lá, mesma coisa, o condicionador if aqui, certinho? Aqui é a escrita do dado no barramento, e aqui é a multiplexação, tá, gente? Mesma coisa que lá em cima, porém menor, porque aqui são dois displays, né? Tanto que eu tenho só uma unidade e uma dezena, ó, tá aqui, ó. E aí, gente, aqui é a amostragem, tá? Amostragem numérica mesmo de 0 a 9 aí, tá ok? É isso aí, pessoal. O código barramento basicamente é isso aqui. Acabou, fechei todas as funções, finish, fim da medição de frequência. Beleza, pessoal? Bom, fica aí então minhas dicas, né? Minha proposta aqui de ideia, né? Do post de hoje. Não é a melhor ideia, mas enfim, né? É uma ideia que serve aí de repente para alguma inspiração do que fazer ou do que não fazer, na verdade. Gente, obrigado aí por tudo, tá? Lembrando que, né, tá aí para baixar, né, na descrição dos vídeos aí, né? Os links para downloads, tanto aí do circuito, né? Quanto do algoritmo também, né? A ideia de algoritmo aí, né? Proposta, sei lá. E também que com relação ao algoritmo, né, eu, como vocês já sabem aí, fiz ele na proposta usando o compilador da CCS, né, o Pixie Compiler, tá? Então tá lá no site deles, baixem, né, tem a versão trial, vocês podem baixar, experimentar, para quem já não trabalha com ele, né, para quem ainda não trabalha com ele, se tiver interesse, né. E se gostarem, fica aqui minha dica de adquirirem um software, né? Eles têm lá várias versões, inclusive a Hobby, que é bem mais em conta, e depois vocês podem estar comprando aí, né? A biblioteca de PIC que vocês forem trabalhar, né? Porque geralmente a gente usa sei lá, um conjuntinho aí pequeno de microcontroladores, né? E a gente acaba se especializando neles, tá bom, pessoal? Por causa do trabalho justamente que a gente desenvolve, certo? É isso aí, pessoal. Obrigado por tudo então mais uma vez. E até o próximo post aí então, pessoal. Valeu, até!